Ontem, no dia 30 de abril de 2023, o presidente Lula adotou uma medida provisória catastrófica sob o ponto de vista fiscal, que tem o potencial de acabar com uma das principais vantagens de se montar empresas fora do Brasil para fins de investimentos. É realmente uma bomba e eu ainda estou absorvendo o texto dessa normativa que foi aprovado ontem, entrando em vigência hoje, 1º de maio, embora a maior parte dos seus artigos realmente vai fazer sentido para o exercício fiscal do ano que vem, é algo que nós não podemos deixar passar batido. Basicamente, eu estou falando da medida provisória 1171 de 2023. Assim que eu vi o texto dessa medida provisória, terminei de ler, eu corri para gravar esse vídeo, para informar vocês. Então, ainda nem deu tempo de fazer um estudo realmente aprofundado sobre a questão, quais são as possíveis lacunas que nós podemos observar e aproveitar e quais são os pontos que realmente foram fechados. Mas eu não poderia deixar de aproveitar o momento para já informar vocês. Até porque se trata aqui de uma medida provisória e não de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. E existe uma grande diferença entre as duas coisas. A medida provisória, embora ela tenha força de lei e validade desde a data em que o Lula resolveu escrever e publicá-la, o Congresso Nacional vai precisar submeter a matéria para debate e possível aprovação em 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Caso o Congresso Nacional não faça isso, ou faça e reprove a medida provisória, aí ela para de valer. Então, nós precisamos fazer pressão, precisamos acompanhar, não podemos deixar passar batido, porque agora o tempo, ele corre contra a gente, contra nós brasileiros, empreendedores, que guardamos o nosso suado dinheiro no exterior para fugir das garras do Leviatã brasileiro, do Estado brasileiro e a sua sanha arrecadatória de forma muitas vezes injusta, como, na minha perspectiva, é o caso agora. E eu já vou entrar nas nuances dessa medida provisória, até para mostrar por que eu acho ela temerária, também para acalmar o pessoal, talvez algumas pessoas fiquem um pouco mais afoitas. Eu aconselho desde logo, sempre, tem calma, vamos estudar, vamos ver quais são as alternativas. Nesse texto, o governo quer acabar com uma das principais vantagens de estruturas societárias no exterior, que é o diferimento tributário. Diferimento tributário é uma expressão bonitinha que significa postergar a necessidade de pagar imposto para um momento no futuro. Momento esse quando? Quando você tira o dinheiro da empresa e passa para a sua pessoa física. Só que aí, normalmente, o pessoal gosta de montar empresas offshore para não distribuir lucro e reaproveitar aquele dinheiro que está dentro da empresa para reinvestir, gerando juros sobre juros para poder potencializar o resultado financeiro. Não distribui o lucro da empresa offshore. Fica 10, 15, 20 anos sem distribuir, 10, 15, 20 anos sem pagar imposto. E aí o que essa medida provisória faz? É obrigar você, pessoa física, a pagar imposto de renda sobre os lucros da sua empresa offshore na data em que eles forem apurados. Vão ser considerados disponibilizados para a sua pessoa física. Ainda que você não tenha feito a distribuição, ainda que você não tenha colocado a mão para usufruir desse dinheiro. Querendo, portanto, acabar com uma daquelas que está entre as principais vantagens das empresas offshore. Diga-se de passagem, não é a primeira vez que o governo brasileiro tenta tramitar um texto como esse.
Só que nas outras o caminho foi via Congresso e o texto não foi aprovado. Se não me falha a memória, uma das tentativas mais recentes que eles tentaram passar esse texto foi no momento do governo do Bolsonaro fazer a reforma tributária. Aí tinha um texto lá que também falava que o lucro da offshore ficaria disponibilizado para a pessoa física que teria que pagar imposto, ainda que não distribuído. Só que antes mesmo da reforma tributária melar, essa passagem por si só, ela também já não passou, eles já tiraram do texto da reforma. Só que aí, depois melou a reforma, passou-se um tempo, e esse mesmo texto virou objeto do Projeto de Lei 3.489 de 2021, que acabou tendo alguma tramitação. Ele foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, o que gerou uma grande divulgação na época, mas dali ele ainda tinha de passar na CCJC para depois seguir para a segunda casa do Congresso, quer dizer, tinha muita água para rolar e meio que ficou parado e provavelmente não ia andar, porque esse tipo de coisa tem muita dificuldade de andar no Congresso Nacional. Só que aí o presidente fez a medida provisória, que não precisa andar no Congresso, de antemão já está valendo, de um dia para o outro, num feriado, pegando muitas pessoas de surpresa. Talvez você nem tenha ficado sabendo sobre isso ainda. Diferente da ocasião daquele projeto de lei, que foi amplamente divulgado. Só que aqui é pior, porque aquele projeto de lei, que também tinha um texto que era repetido, os mesmos artigos que tinham lá na reforma tributária, ele ainda tinha vários furos, várias lacunas, que possibilitavam que você conseguisse trabalhar com empresa offshore, em paraíso fiscal, sem tributação. Porque ele falava que você pagaria o imposto na hora que a empresa tivesse o seu lucro apurado, se a empresa estivesse em um paraíso fiscal. Mas, se você não apurasse o lucro? Porque em Bahamas, por exemplo, você não é obrigado a fechar o balanço patrimonial. Então você paga o imposto quando apura lucro, a empresa não apura lucro nunca, então você conseguiria ter uma estratégia boa. Além disso, ele falava que apenas as empresas sediadas em países considerados paraíso fiscal ou regimes fiscais privilegiados é que sofreriam por conta dessa tributação. Então, bastaria você montar a empresa em um país que tem cheiro, cara, cor e gosto de paraíso fiscal, mas que não é assim considerado pela Receita Federal Brasileira, que aí você não seria afetado por essa nova regulamentação, que não passou, infelizmente não foi aquela. Se era para passar algo ruim, que passasse aquela, porque a de hoje, ela cobriu essas duas lacunas. Em relação a só pagar imposto sobre os lucros apurados, bom, ainda é nessa lógica, só que o texto ele traz alguns artigos falando que a empresa vai ser considerada aí que apurou o balanço e tal, no ano calendário. Então, embora exista aqui até uma inconstitucionalidade no Brasil querer obrigar a empresa de outra jurisdição, ele não tem competência para isso, a fechar o balanço, a forma como o texto foi passada dá a entender que você meio que ficou obrigado a fechar o balanço. Isso aí é matéria para muita discussão, tá? O texto ele passou de uma maneira mais possível de dar esse entendimento sem que se tornasse eventualmente inconstitucional. Eu vou mostrar para vocês na sequência. Mas, de qualquer maneira, então, já vem no sentido de tentar fechar uma lacuna, coisa que aquele outro texto não falava sobre isso. Além disso, antes, o projeto anterior era que só afetaria as empresas em paraíso fiscal, regime fiscal privilegiado. Agora ou as empresas de paraíso fiscal e regime fiscal privilegiado, ou as empresas que, embora não estejam em um país que é assim considerado, apurem renda ativa própria inferior a 80%. Então, renda ativa própria é aquela que você ganha na atividade empresarial mesmo. Ou seja, se a sua empresa ela serve para receber dividendos, para receber ganho de capital, juros, royalties, isso aí não é renda ativa. Pode até ser renda própria, mas não é ativa. Então, se a tua renda vem majoritariamente disso daí, ainda que você tenha montado a sua empresa em um paraíso fiscal, você vai sofrer por conta dessa mudança, dessa medida provisória, se ela não cair nos próximos dias. Então, basicamente, essas são as principais mudanças. Agora eu vou passar aqui os artigos que realmente falam sobre isso, sobre empresas offshore,
para que você tenha uma dimensão. E o primeiro deles é o artigo 4º, que é este que está aí na tela, que fala das entidades controladas no exterior, ou seja, empresas offshore. Aqui está falando que todos os lucros apurados a partir de 1º de janeiro de 2024 por meio dessas entidades serão tributados na forma prevista no artigo 2º. O artigo 2º fala que os rendimentos vão ser tributados em 0% sobre a parcela anual dos rendimentos que ultrapassar a R$6 mil, que não ultrapassar R$6 mil, em 15% sobre a parcela que exceder R$6 mil e tiver abaixo de R$50 mil, e em 22,5% sobre a parcela anual dos rendimentos que ultrapassar R$50 mil. Ou seja, eles vão querer te cobrar o imposto sobre aquele valor que você poderia diferir em 22,5%. E aí depois, no artigo 4º, ele diz o que são as entidades controladas no exterior. E basicamente é sempre quando você tem uma entidade em uma outra jurisdição, na qual você tem o poder de voto, de diretoria, de tomada das principais decisões, ou você, ou seus parentes, ou pessoas relacionadas a você, ou são os majoritários, enfim. Aqui não tem muito o que fazer, quase todas as estruturas familiares, elas se enquadram nisso daí, ou se não se enquadrarem, elas vão deixar muito dinheiro na mão de terceiros, gestores, diretores nomeados e acionistas nomeados, o que é bastante arriscado de se fazer na maior parte dos casos. Aí no parágrafo 4º do artigo 4º, né, que fala sobre essas entidades controladas, fala que se sujeita às regras desse artigo sempre que a empresa está localizada em um país ou dependência de tributação favorecida ou sempre que elas apurem renda ativa própria inferior a 80%. E aí embaixo eles colocam que não pode ser considerado renda ativa própria aquela que vem de royalties, juros, dividendos, participações societárias, aluguéis, ganhos de capital, exceto na alienação de participações societárias ou ativos de caráter permanente adquiridos há mais de 2 anos, aplicações financeiras e intermediação financeira. Então veja que basicamente fechou os 2 gaps do projeto de lei anterior. Até porque no parágrafo 6º do artigo 4º ele vai falar sobre essa necessidade de fechar balanço para lucro apurado. E veja como ele embora não tenha poder para forçar uma empresa de outra jurisdição a fechar balanço, ele dá a entender que você que mora no Brasil é obrigado a fechar o balanço. Aqui, ó. Os lucros das controladas de que trata este artigo serão: 1. Apurados de forma individualizada em balanço anual da controlada no exterior, elaborado com observância aos princípios contábeis de acordo com o disposto na legislação. Aqui dá pano pra manga pra caramba. Você pode falar que você apurou o balanço anual da controlada. Controlada no exterior é porque o dono da empresa está no Brasil e ela está no exterior, então eles falam que é um brasileiro que a controla. Você pode fazer que fechou com as normas de contabilidade do país lá e aí não teve lucro apurado. Pois vai dar discussão aqui, porque eles te obrigaram a fechar esse balanço e eles botaram algumas previsões ali, ó, no inciso 2º, você também vai ter que pegar esses lucros apurados para ver quanto de imposto que você vai pagar no Brasil, você vai converter em moeda nacional pela cotação do fechamento do dólar dos Estados Unidos divulgada para venda pelo Banco Central do Brasil no último dia do mês de dezembro. Aí no inciso 3º, eles, depois de serem apurados de forma individualizada no balanço da empresa, convertidos em moeda nacional, eles vão ser computados na sua declaração do imposto de renda de pessoa física anual, na DAA, declaração de ajuste anual, em 31 de dezembro do ano em que forem apurados no balanço, independente de qualquer deliberação acerca da sua distribuição na proporção da participação da pessoa física no capital social ou equivalente da controlada no exterior, e submetidos à incidência do imposto de renda de pessoa física no Brasil, no respectivo período da apuração. Algo bastante complicado. Você vai ter que fazer uma contabilidade muito interessante na sua empresa para evitar que ela apure lucros. Por exemplo, ela ia apurar lucro, mas teve gastos para reformar um imóvel fora, alguma coisa assim. Então, não é o fim das offshore, mas vai tornar mais difícil, vai tornar mais caro, vai exigir que você tenha contabilidade para conseguir dar conta disso daí. Dar conta de ter uma empresa sem lucros apurados, para realmente não pagar imposto. Mas pelo menos tem algumas passagens que são interessantes aqui, como aqui do artigo 4º, que fala que poderão ser deduzidos do lucro da controlada, da empresa offshore, os prejuízos apurados em balanço pela própria controlada, pela própria empresa offshore, a partir da data em que preencher os requisitos de que trata o parágrafo 1º, que é sobre o que é considerado uma empresa controlada, né? São os teus parentes e tudo mais, desde que referentes a períodos posteriores à data de produção de efeitos desta medida provisória,
e anteriores à data da apuração de lucro. Então você não pode pegar prejuízo que a empresa já tenha lá anterior para, você falou de muito mais tempo, para dizer que não teve lucro porque está abatendo esses prejuízos. Não, o prejuízo tem que ser agora, dia 1º de maio em diante. E além disso, o parágrafo 8º fala que o lucro de uma pessoa jurídica estrangeira, uma offshore, decorrente de dividendos que ela recebeu de uma empresa brasileira da qual ela é sócia, eles também vão poder ser deduzidos aí do lucro da offshore para fins de apurar qual que vai ser o imposto de renda que você deve pagar no Brasil. E aí o artigo 5º fala que serão tributados no momento da efetiva disponibilização para a pessoa física residente no país, na forma prevista lá no artigo 2º, 22,5% acima de R$50 mil. E aí vai ser considerado disponibilizado os lucros apurados até 31 de dezembro de 2023 pelas controladas no exterior de pessoas físicas residentes no país, enquadradas ou não nas hipóteses do parágrafo 4º do artigo 4º, que é paraíso fiscal ou renda ativa própria 80%. E aí os lucros apurados, o inciso 2º, a partir de 1º de janeiro de 2024, pelas controladas no exterior de pessoas físicas residentes no país, que nas hipóteses previstas no parágrafo 4º do artigo 4º. Quer dizer, de uma primeira leitura, aqui eu vou olhar isso com mais calma depois, mas o que está me parecendo é que existe uma contradição. O artigo 4º, ele fala que só vai tributar as empresas de paraíso fiscal ou que 80% da renda não seja renda ativa própria. E aí no artigo 5º fala que a partir de 2024, mesmo essas empresas vão ser tributadas. É isso mesmo? Tem que dar uma olhada com mais calma. Eu acabei de me chamar a atenção aqui na hora que eu estou gravando esse vídeo. Como eu falei para vocês, eu estou fazendo aqui de emergência para informar vocês. Certamente isso ainda vai ser matéria de mais conteúdo. Enfim, aí o artigo segue aqui falando também sobre as aplicações em trusts estrangeiros, a partir do artigo 7º, também querendo fechar aí a possibilidade de usar esses mecanismos societários como uma maneira de otimização e planejamento tributário. Ele segue falando sobre uma possibilidade de você atualizar o valor dos bens e direitos que você possui no exterior, lá no teu imposto de renda, jogando para cima com um incentivo tributário, para que o pessoal consiga arrecadar agora, né, dando uma folguinha para as pessoas. É lá, morde de um lado, tira do outro. Isso aí do artigo 10 em diante. E aí depois já vai para as disposições finais, e revogando alguns artigos e botando que essa lei, essa medida provisória, entre em vigor hoje, dia 1º de maio de 2023. E você, o que você achou dessa mudança recente? Eu digo para termos calma. A gente ainda vai analisar com calma o que está nas entrelinhas desse texto, como que isso realmente vai poder afetar os potenciais clientes da capital global, os clientes consolidados, quais são as adaptações. Cada caso é um caso, não existe uma única resposta, mas certamente isso aqui é algo que precisa estar no nosso radar e no de vocês também. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.